Bom, pessoal, beleza? Agora a gente vai gravar, então, o quinto vídeo dessa nossa playlist sobre voz passiva, né? Então, hoje eu vou fazer dois tempos, porque eles são bem fáceis, tá? Vou fazer o Future Simple, que é do will, e o Conditional Simple, que é do would. Eu sei que a maioria de vocês conhece o will e o would como um modal, tá? Mas eu aprendi desde o início o will e o would como auxiliares. Então, para mim fica um pouquinho complicado eu mudar essa ideia, tá? Então, para mim, o will e o would sempre foram auxiliares como o do, you, does, you did. Então, eu continuo tratando eles como auxiliares, tá? Então, o will, para mim, é o auxiliar do futuro simples e o would é o auxiliar do condicional simples, que seria o nosso futuro do pretérito. Então, nos livros que eu aprendi, sempre foi tratado assim. Então, eu vou tratar assim aqui na parte da voz passiva, tá? Depois eu deixo todas as informações lá no box de descrição do vídeo, tá? Em relação aos meus cursos, aos preparatórios, às aulas, enfim. Lembrando que eu vou ter, agora a partir do dia 5 de dezembro, o preparatório do Cetred, da banca Cetred, para o concurso de Caucaia. Então, serão 4 aulas ao vivo de 2 horas cada aula, aulas ao vivo em dezembro e 4 aulas ao vivo em janeiro para esse concurso, sendo que vai ser um preparatório bem completo, então, para quem quiser manter a sua rotina de estudos, mesmo que não vá fazer o concurso de Caucaia, pode fazer esse curso para manter simplesmente a tua rotina de estudos nas férias. Você sabe que rotina para um concurseiro é tudo, né? Não pode deixar de estudar, tá bom? E tá um precinho bem acessível, então me chama lá no WhatsApp que eu passo mais informação para vocês, tá bom? Então vamos lá. Simple Future. O que é o Simple Future? O Simple Future é o auxiliar will mais um verbo na forma básica. Isso daqui é o nosso futuro simples, o futuro do presente, né? Então, the birds will eat those cookies. Os pássaros comerão aqueles biscoitos, aquelas bolachas. Depois vocês discutem o que é, tá? Então, como que eu vou passar isso daqui para voz passiva? É muito simples. Quando eu tenho um tempo simples, só auxiliar e verbo principal, fica muito tranquilo. Primeiro eu vou reconhecer os elementos, né? Sujeito, the birds, locução verbal, will eat, objeto, those cookies. O objeto passa a ser o meu novo sujeito na voz passiva. Então, eu vou ter aqui those cookies. Qual é a minha locução verbal? Will eat. O que eu tenho que fazer? O segundo passo me diz que eu tenho que colocar o verbo be no mesmo tempo que eu tenho o meu verbo principal. O verbo principal é o eat. Então, eu vou tirar o eat e vou colocar be. Simples assim. Então, se eu tenho o will na voz ativa, eu vou ter will be na passiva. Só isso. E eu vou colocar o terceiro passo, o verbo principal, na terceira coluna ou particípio passado. Eaten. Por quem? By the birds. Fácil, né? Vamos mais um. My friends will visit him tomorrow. Sujeito. My friends. Locução verbal. Will visit. Objeto. Him. Tomorrow é o quando, tá? É o advérbio de tempo. É a locução de tempo. É o adjunto adverbial de tempo. Chame como quiser. Para mim é o quando. Opa, é o quando, tá? Então, eu não vou utilizar ele na hora de transformar a frase na voz passiva. Eu só vou deixar ele aqui e vou colocar ele no mesmo lugar depois. Olha isso daqui que eu tenho que cuidar. O him é o meu objeto aqui do verbo. Por isso que eu estou usando um pronome objeto. Quando ele passar a ser o meu novo sujeito, eu não posso manter esse pronome objeto. Eu tenho que transformar ele num sujeito. Então, ele tem que ser um pronome sujeito. Ele vai vir aqui para frente como he. Eu não posso ter him aqui, tá? Porque ele está sendo sujeito da frase, na voz passiva. Então, eu tenho que trocar ele por um pronome sujeito. Cuidem com essas mudanças. Aqui sim eu tenho que mudar, tá? Então, he.
Eu tenho will visit, no lugar do visit, eu vou colocar o be. Então, will be. Verbo principal na terceira coluna é regular, visited. Por quem? By my friends. E agora eu posso colocar o quando. Tomorrow. He will be visited by my friends tomorrow. Vamos mais uma. The next earthquake will destroy the city. Sujeito. The next earthquake. Locução verbal. Will destroy the city. Objeto, que vai ser o meu novo sujeito. The city. Tenho will destroy. Meu verbo principal é o destroy. O que eu tenho que fazer? Colocar o be aqui, ó, no lugar dele. Então, the city will be. Pegar o verbo principal, colocar na terceira coluna. Will be destroyed. Aqui eu não tiro o Y, por quê? Antes dele eu tenho uma vogal. Se fosse uma consoante, sim, eu trocaria por I. Mas como é uma vogal, eu não mexo no Y, tá? Will be destroyed. Será destruída. Pelo quê? By the next earthquake. The city will be destroyed by the next earthquake. A cidade será destruída pelo próximo terremoto. They will take a picture of the building. They, sujeito. Will take, locução verbal. A picture of the building é o meu objeto que vai ser o meu novo sujeito. A picture of the building. A picture of the building will take. Tiro o take e coloco o be no lugar. Will be, verbo principal na terceira coluna. Taken. Por quem? By them. A picture of the building will be taken by them. Uma foto do prédio, do edifício, será tirada por eles. Both parties will sign the contract. Então, aqui, both parties will sign, locução verbal, the contract, o contrato. Ambas as partes assinarão o contrato. Então, eu tenho sujeito, locução verbal e objeto. Então, o meu objeto passa a ser o novo sujeito, the contract. Will sign, eu vou colocar o be no lugar. Will be. Sign é o meu verbo principal, vou colocar na terceira coluna. Sign by both parties. So the contract will be signed by both parties. O contrato será assinado por ambas as partes. E eu acho que tem mais... Não, acabou aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, para mim o will e o would sempre foram auxiliares, né? Então, eu vou aproveitar, já que aqui tá fácil, e vamos fazer já o conditional simple, que seria o do would, tá? Que equivale ao nosso futuro do pretérito.
Então, vamos lá. John would order a pizza. O John pediria uma pizza. Então, eu vou seguir a mesma estrutura. Vou identificar as partes da oração. John, sujeito. Locução verbal. Would order a pizza, um objeto. Então, John would order a pizza. A pizza vai passar a ser o meu novo sujeito da oração. A pizza. E a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho would order. Então, order é o meu verbo principal. Eu tenho que colocar o be nesse mesmo tempo verbal. Se eu tenho would order, eu tiro o order e coloco o be aqui no lugar dele. Então, a pizza would be. Pego o order, coloco na terceira coluna. No caso, ele é um verbo regular, né? Então, would be ordered por quem? By John. Então, uma pizza seria pedida pelo John. Claro que as frases aqui são meio estranhas, né? Mas depois, quando a gente entrar na parte de resolução de questões de vestibular e de concurso, vocês vão ver como é que a gente vai fazer, né? We would take locução de opportunity objeto, que vai passar a ser o meu novo sujeito. The opportunity, the opportunity. Ó, tem o would take. Tiro o take, coloco o be no lugar. Então, the opportunity would be. Terceira coluna do verbo principal, que no caso é o take. Taken by. Não vou colocar by we. Eu tenho que colocar pronomes objetos aqui. Então, by us. The opportunity would be taken by us. You would not recognize her. Ó, aqui vai ocorrer a mesma coisa. Tem o you, que é o sujeito. Would not recognize, que é a locução verbal, e eu tenho her como objeto. Mas her vai passar a ser sujeito aqui, então eu não posso colocar her. Vou ter que colocar she. She, e eu tenho negativa aqui. No lugar do recognize, eu vou colocar be. She would not, ou wouldn't, né? Se vocês preferirem, would not be, ela não seria reconhecida. Recognize na terceira coluna. Recognized. She wouldn't be recognized by you. Ela não seria reconhecida por você. Aqui eu tenho uma interrogativa, então vamos fazer a mesma coisa. Passamos para a afirmativa, fazemos a passiva e depois voltamos para a interrogação. Então, Jack would decorate the room. Agora fazemos a passiva. The room. Eu juntei tudo aqui, né? The room would be decorated would be decorated by Jack. E agora eu faço a interrogativa. A interrogativa aqui que eu vou fazer, como eu tenho o would, é só jogar ele para frente do sujeito, né? Would the room be decorated by Jack? E pronto. E temos mais uma aqui. They would build a new house. Então, eu tenho sujeito, locução verbal e objeto. Então, a new house
Would build. Tiro o verbo principal, coloco o be no lugar dele. They would build, não, sorry, would be. Coloco o build na terceira coluna, que é built. A new house would be built, uma nova casa seria construída por quem? By them. E acho que essa foi a última, né? Uhum. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo da playlist de voz passiva. Vou deixar todas as informações ali no box de descrição. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, enfim. E se vocês quiserem deixar sugestões para os novos assuntos aí para fazer playlist, provavelmente vai ter uma de reported speech, né? Mas antes a gente tem que acabar essa de voz passiva, tá bom? Thank you very much and see you next video. Bye bye.